Olá pessoal, bem-vindos aqui à segunda parte da aula sobre o Sistema Integrado Nacional, Sistema Interligado Nacional, aqui do módulo de transmissão da disciplina de Geração, Transmissão e Distribuição da Universidade Federal do Piauí. Né? Agora, nessa continuação da primeira aula, eu vou falar um pouco sobre a hierarquia do SIM, a hierarquia do Sistema Interligado Nacional. Quem comanda é o SIM, quem é que toma as decisões, quem opera, quem coordena, quem fiscaliza, né? E como é que está organizada a hierarquia do SIM, né? É, Bem, basicamente a hierarquia do SIM, vou ativar a visualização aqui. A hierarquia do SIM está organizada da seguinte forma. Então a gente tem aqui no topo de tudo o cargo mais decisório seria quem? O presidente da República. Então, o presidente da República é quem coordena, basicamente é o responsável pelas diretrizes que vai coordenar o SIM. Né? Abaixo dele a gente vai ter quem? A gente vai ter o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que basicamente é um conselho para auxiliar o presidente. Mas a gente vai passear um pouquinho sobre cada um desses órgãos aqui, brevemente, para a gente fazer um breve resumo de quais são as responsabilidades de cada um. Mas o Conselho Nacional de Política Energética basicamente é um serviço de conselho para o presidente. Abaixo do conselho do CNPE, a gente tem um comitê de monitoramento do setor elétrico, né, que é um comitê formado para monitorar o sistema elétrico do Brasil. A gente tem o Ministério de Minas e Energia, a gente tem a empresa de pesquisa energética, né, e todos eles estão nesse alto escalão da política de energia no país. Quem é que responde a esses três órgãos? É a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a famosa ANEEL, o Operador Nacional do Sistema e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Né? Todos esses três órgãos estão subordinados a esses órgãos superiores aqui. E, por fim, lá no fim dessa cadeia, a gente tem os agentes. Né? Na verdade, aqui deveria ser assim, esses agentes eles estão subordinados a esses três órgãos. Quem são esses agentes? A gente vai ver que esses agentes são as concessionárias, as indústrias geradoras, as donas de linhas de transmissão, são os agentes públicos e privados que compõem o Sistema Interligado Nacional. Né? Então, vamos dar uma passeada dar uma passeada geral por esses órgãos. Está um pouco pequeno aqui, mas eu vou ler. O Conselho Nacional de Política Energética, qual é a responsabilidade dele? Assessoramento do presidente da República para a formulação de políticas e diretrizes de energia, ou seja, as decisões são feitas pelo presidente da República, é ele quem define as diretrizes, as políticas, em que direção vai seguir a política energética do país. Aqui, no caso, a gente ainda está falando não só de política elétrica, de energia elétrica, mas também de energia como petróleo, de combustíveis, geoquímica, né? A gente está falando de energia como uma forma bem geral. Então, o conselho, ele é para dar conselhos ao presidente. Ele vai assessorar com informações técnicas, informações políticas, vai assessorar o presidente para que ele tenha conhecimento e tome as decisões com base em critérios técnicos, com base na realidade, né? É o que deveria acontecer. Então, quem são os membros desse conselho? Quem é que vai auxiliar o presidente nessa tarefa? Eu vou ler aqui os cargos de quem são os membros efetivos. A gente tem membros efetivos que eles sempre vão estar lá. E também eu vou ler aqui na minha colinha quem são as pessoas que atualmente ocupam esses cargos. Né? Quem são as pessoas que atualmente fazem aqui no ano de 2021, dia 12 de 5 de 2021, quem são os membros que atualmente fazem parte do Conselho de Política Energética. Bem, a gente tem como presidente do conselho, a gente tem o ministro de Minas e Energia, que vai coordenar o conselho. Ele atualmente é o almirante Bento Albuquerque, né? A gente tem o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, que atualmente é o general Luiz Eduardo Ramos, né? A gente tem no conselho também compondo o ministro de Estado das Relações Exteriores. Atualmente é
o embaixador Carlos Alberto França, né? O ministro de Estado da Economia atualmente é um cargo ocupado pelo ministro Paulo Guedes. A gente tem o ministro da Infraestrutura, atualmente o ministro da Infraestrutura é o capitão Tarcísio Gomes de Freitas, né? No Ministério da Agricultura também faz parte, também tem um assento no Conselho de Política Energética. Atualmente é a ministra Tereza Cristina, ela é deputada federal. O ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, atualmente é ocupado pelo ministro Marcos Pontes. O ministro de Estado do Meio Ambiente, que atualmente é ocupado pelo ministro Eduardo Salles. O ministro de Estado de Desenvolvimento Regional, que é o atual ministro Rogério Marinho. O ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é o general Augusto Heleno. E o presidente da empresa de pesquisa energética. Atualmente o presidente, ele foi recém-impostado, é o Tiago Vasconcelos Barral Ferreira, né? Foi através de concurso que se ocupa esse cargo. É uma empresa... a gente vai ver um pouquinho mais sobre a EPE. Tem alguns membros que eles são designados nesse conselho, ou seja, eles não são membros permanentes, nem sempre eles vão estar lá, mas existe essa possibilidade de preencher esses cargos para aconselhar o presidente da República, que é um representante dos estados e do Distrito Federal. Atualmente, esse cargo é ocupado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? Esse cargo tem direito a um suplente, mas está vago atualmente. O representante da sociedade civil especialista em matéria de energia, ou seja, é um representante da população comum, ele não necessariamente é um político, não necessariamente ele tem algum cargo, ele só tem um notório saber em política energética. Atualmente ele é ocupado pelo John Milne Albuquerque Forman. Ele é um geólogo, um pesquisador geólogo brasileiro, né, que atualmente ministra em universidade, se eu não me engano, Harvard, né, e ele compõe atualmente o atual Conselho Nacional de Política Energética, para auxiliar o presidente. Para a gente se perder, eu coloquei aqui, é o cargo que está diretamente ali abaixo do presidente da República. Continuando, agora a gente vai para esse segundo escalão aqui, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Qual que é a responsabilidade desse comitê, basicamente? Acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. Ou seja, vão ser as pessoas que vão vigiar se tem geração, se tem recursos para suprir a necessidade energética atual do país. Ou seja, não fica assim... Tem alguém olhando, né? A gente nunca ouviu falar disso, mas tem alguém que monitora constantemente se a demanda de energia do país está sendo atendida. Não somente energia elétrica, mas também demanda de combustível, demanda de petróleo, demanda de produtos químicos, energéticos, né? Demanda até de combustível nuclear, né? É responsabilidade desse comitê monitorar se está suficiente. Como é um comitê, ele é composto por várias pessoas. Quem compõe ele são 4 representantes do Ministério de Minas e Energia, incluindo aqui o ministro de Minas e Energia, que geralmente também é o presidente desse comitê, né? E outros 4 titulares são indicados para esse cargo. Quem são esses 4 titulares? São o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ela está aqui, né? O presidente da Agência Nacional de Petróleo, ou a presidente, né, da Agência Nacional de Petróleo, ele vai estar incluído aí. O presidente ou a presidente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é esse órgão aqui. O presidente ou a presidente da empresa de pesquisa energética, que ele está aqui. E também o coordenador geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? São as pessoas que compõem esse comitê para monitorar a energia do país. Aqui, agora nesse segundo escalão, a gente agora vai para o Ministério, de fato, o Ministério de Minas e Energia. Qual é a responsabilidade dele? Ele é um órgão federal, um órgão do Executivo Federal, então é propor ao presidente da República políticas nacionais e medidas para o setor. Ou seja, ele vai basicamente definir qual é a direção que a política energética nacional vai tomar, né? Vai receber as ordens do presidente, vai propor também algumas, porque por ser um órgão
mais técnico, ele tem que subsidiar o presidente com informações para que ele tome as decisões, tem que sugerir políticas, né? E tem que, né, seguir a determinação do presidente da República sobre a energia do país. Que direção vai tomar, que setores ela vai investir, que setores ele vai subsidiar, que setores ele pretende até diminuir participação, né? Então, quem decide e executa essa política é o Ministério de Minas e Energia. Ele tem essas secretarias aqui, ele tem a secretaria. O Ministério ele não cuida, de novo, ele não cuida somente de eletricidade, ele cuida. Tem a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, tem a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, tem a Secretaria de Energia Elétrica, específica para energia elétrica, e tem uma Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, que já é mais de planejamento. Um é mais de coordenação, outro é mais de planejamento. Também, nesse segundo escalão, a gente tem aqui a Empresa de Pesquisa Energética, que qual é o que é a Empresa de Pesquisa Energética? É uma empresa pública federal, ou seja, ela é uma empresa pública federal. Então, para entrar nela é através de concurso, né? Concursos normalmente, né? Tem cargos comissionados, mas normalmente os cargos efetivos são através de concurso, inclusive o presidente, né? E qual é a função dela? É prestar serviço ao Ministério de Minas e Energia na área de estudo e pesquisa. Ou seja, o que a empresa de pesquisa energética faz? Ela pesquisa, né? Ela fornece, a EPE que é responsável por gerar relatórios de como está a energia no país, de como é que está a distribuição, de como é que está o futuro da energia do país, fazer o planejamento da expansão do sistema, tanto trienal quanto... Eles fazem planejamentos de até 15 anos à frente da energia do país, né? Eles desenvolvem tecnologia para melhorar a coordenação, melhorar a proteção, melhorar a previsão da energia do país, melhorar o fluxo, otimizar o sistema, né? Então, tem basicamente 4 diretorias que, não somente cuidam de energia elétrica, mas esse alto escalão aqui ele não cuida só de energia elétrica. Ele tem a Diretoria de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais, tem a Diretoria de Estudos de Energia Elétrica, tem a Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustível e tem aqui a diretoria para gerir a empresa, né? Então, a função da EPE basicamente é pesquisa, formação de relatórios, desenvolvimento de tecnologia para fornecer informações aos demais órgãos. Agora aqui, vindo para o segundo escalão, um dos órgãos bastante conhecidos, já mais conhecidos, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Basicamente, qual é a responsabilidade da ANEEL? O que é a ANEEL? A ANEEL é um órgão que ela deve proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Ou seja, ele é um órgão fiscalizatório. Ou seja, ele é um órgão que vai fiscalizar o funcionamento do setor elétrico brasileiro, da comercialização elétrica brasileira. Ou seja, ele é aquele setor que chamam de um setor que ele vai corrigir o mercado de energia elétrica. Quando tem alguma disputa, quando tem alguma distorção, quando tem alguma não conformidade no mercado de energia elétrica, quem vai corrigir esse mercado é a ANEEL, né? Então, aqui, uma listinha básica do que a ANEEL faz. Ela leilou a concessão do setor, que o que são esses leilões? Ou seja, são leilões de concessionárias, por exemplo. Você quer abrir uma concessionária, você quer montar uma concessionária de energia para fornecer energia para as pessoas, você vai ter que participar do leilão de concessão da ANEEL. É a ANEEL que vai dizer quem é que tem o direito de conceder energia, quem é que tem o direito de ser uma concessionária de energia. Ela estabelece e fiscaliza regras para o serviço de energia, ou seja, ela vai de fato fiscalizar os agentes de distribuição, vai fiscalizar as concessionárias, vai fiscalizar as empresas que dirigem linhas de transmissão, vai fiscalizar as empresas de geração de energia, vai definir as normas para a geração de energia, né? Ela que vai definir e fiscalizar as normas para energia, ou seja, ela vai produzir as normas de acesso ao sistema elétrico. Então, ele é um órgão fiscalizador, é um órgão de regulação. A ANEEL também cria a metodologia do cálculo de tarifas, ou seja, quem define como é que a tarifa vai ser calculada é a ANEEL. Ou seja, é a ANEEL, por exemplo, que define quando é que vai ser bandeira vermelha, quando é que vai ser bandeira amarela, né? Então, às vezes você fica se perguntando você vê que esse mês é a bandeira vermelha.
Quem é que determina isso? É a ANEEL. Né? Com base em quê? Com base nos estudos da ANEEL, com base no que ela está observando da demanda e da geração de energia elétrica no país. E ela também media conflitos, ou seja, a ANEEL ela era responsável por mediar os conflitos que acontecem. Por exemplo, trabalho numa empresa de energia solar, instalação de energia solar. A gente estava tentando é, é, fazer o contrato de um cliente, encaixar um cliente numa modalidade tarifária e a concessionária não estava aceitando, né, encaixar esse cliente nessa modalidade tarifária, sendo que a norma permitia. Então isso gerou um conflito entre a empresa e a concessionária, e aí a gente fez uma consulta à ANEEL, e a ANEEL analisou o caso, a gente forneceu as informações, e aí com base nas normas eles fizeram todo um estudo explicando norma por norma porque é que sim, era válido o nosso posicionamento, que esse cliente poderia ser encaixado nessa modalidade tarifária e que impôs à concessionária que ela deveria aceitar esse cliente. Então, a ANEEL ela tem esse poder de impor e fazer cumprir as normas e fiscalizar se as normas estão sendo cumpridas nas concessionárias de energia. Você tem algum problema com a concessionária de energia? Você reclama na ANEEL, que a ANEEL vai investigar e vai mediar o conflito entre o consumidor e a concessionária de energia. E aqui uma coisa interessante, o que é que a ANEEL não faz? Ou seja, o que é que não é atribuição da ANEEL, o que é que não deve ser cobrado da ANEEL. É o que? O horário de verão não é feito pela ANEEL, né? Ele é uma atribuição do Ministério de Minas e Energia, ou seja, é uma atribuição desse órgão aqui, que é superior, e ele está diretamente ali em contato com o presidente da República, ou seja, é decidido lá se vai ter ou não horário de verão, por exemplo. A ANEEL não define políticas públicas do setor, isso também é responsabilidade aqui do Ministério de Minas e Energia, do Conselho Nacional de Política e do Comitê de Monitoramento. Outra coisa que a ANEEL não faz, ela não faz investimento direto em projetos, ou seja, você que tiver um projeto legal para o sistema de energia, para melhorar o SIM, você não vai apresentar esse projeto para a ANEEL, você vai apresentar lá no Ministério de Minas e Energia. E o que é que ela também não faz? Ela não faz a fiscalização da Itaipu Binacional. Por quê? Porque a Itaipu Binacional ela é uma usina que ela está classificada como binacional, ou seja, ela não pertence somente ao Brasil, ela pertence também ao Paraguai. Ou seja, ela vai entrar já em normas de direito internacional. Ou seja, não é competência da ANEEL fiscalizar, porque ela vai estar sujeita às normas internacionais de comercialização de energia. Então a gente agora vai aqui para o ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema. Ele está aqui nesse terceiro escalão, digamos assim. O que é a função do ONS? É a coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica. Ou seja, quem é que coordena o SIM diretamente é a ONS. O Operador Nacional do Sistema Elétrico é o direto responsável por coordenar todas as operações do Sistema Interligado Nacional. Ele que vai definir quem é que vai mandar a potência para quem, ele que vai definir quem é a usina que vai abrir as comportas agora, quem é a usina que vai estocar no seu reservatório, ele que vai definir qual é a hora que as termoelétricas vão entrar, qual é a hora que elas vão sair. É o ONS que vai definir, por exemplo, qual subestação vai funcionar, a qual capacidade aquela subestação vai funcionar. Então, quem coordena diretamente todos esses aspectos, tanto locais como nacionais do SIM, é o ONS. A função dele é coordenar essa operação. Então, aqui, qual é a classificação? O que é precisamente o ONS? Ele é uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, é uma empresa, sobre a forma de associação civil sem fins lucrativos. Ou seja, ele é uma empresa que ela é de direito privado, mas ela não visa lucro. Ou seja, o ONS ele não tem lucro no que ele faz. O que a gente diz que o ONS ele não gera um bem financeiro, ele gera um bem social. Né? O bem que ele visa não é o financeiro, é o social. Então, o que é que o ONS faz? A otimização do processo de operação. Ele garante que todos os agentes do setor elétrico tenham acesso à rede de transmissão, ou seja, o objetivo do ONS é garantir o máximo de atendimento no território nacional.
e contribuir para que a expansão do SIM se faça ao menor custo e vise melhores condições operacionais. Ou seja, ele também coordena a expansão do SIM, a execução da expansão do Sistema Integrado Nacional. Ele não planeja a expansão, ele coordena a execução da expansão. Quem planeja a expansão vão estar nesses órgãos aqui, né? Na EPE, aqui no Conselho Nacional de Política, né? São eles que vão coordenar, planejar a expansão. A ONS vai coordenar. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, o que é que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vai fazer? Ela viabiliza a atividade de compra e venda de energia em todo o país. Ou seja, ela vai realizar os leilões de energia. Os leilões que acontecem entre as produtoras, as grandes usinas de energia, que vão comercializar essa produção de energia às concessionárias, né? É de lá que a concessionária vai comprar energia, ela vem direto lá da usina hidrelétrica, termoelétrica. Ela vai, é um valor pré-combinado, né? É um valor que ele a concessionária ela já sabe a quantidade de energia que ela vai fornecer durante aquele ano, ou durante 2 anos, ou durante 3 anos, por exemplo. Então já está comprada essa quantidade de energia e cabe à usina ser capaz de gerar essa quantidade de energia. Quem é que vai regular esse comércio? É a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? É ela que vai realizar todos os leilões de energia do país. Ela também vai fazer o quê? Ela é uma associação civil sem fins lucrativos, ou seja, ela também ela não é uma empresa, ela é uma associação e que também não tem fins lucrativos. Ela, de novo, ela busca um bem social ao invés de um bem financeiro. Então, o que a ONS faz? Ela implanta e divulga regras de procedimentos de comercialização. Ela basicamente regula, né, o ambiente de comercialização. Ela é responsável pelo ambiente de contratação regulada, ou seja, que é o normal, que é o que vem lá das concessionárias, a compra de energia das concessionárias. E ela também regula o ambiente de contratação livre, ou seja, são consumidores que preferem negociar diretamente com a geração de energia, ou seja, você é um consumidor gigantesco, você consome muita energia e você vê mais vantagem em negociar direto com a usina, por exemplo. A CCEE, quem deve você... Se você quiser fazer esse tipo de comercialização, você deve procurar a CCEE. Então, manter o registro de dados de energia gerada e consumida, é a CCEE que vai manter esse registro. Realizar leilões de compra e venda de energia no mercado regulado e de energias renováveis e livre. E apurar infrações que sejam cometidas pelos agentes do mercado. Ou seja, vai basicamente fiscalizar se o mercado está operando de forma correta. E quem são os agentes, que são essa última ponta? Então, a gente tem agentes de geração, que são usinas, por exemplo, usinas termoelétricas, hidrelétricas, nucleares. A gente tem os agentes de comercialização, ou seja, quem são? Comercializadores. São agentes que são, por exemplo, empresas que vão organizar leilões de energia. São empresas que vão fazer essa interligação entre a concessionária e a geração, por exemplo. Quem são os agentes de transmissão? São proprietários de linhas de transmissão. Existem linhas de transmissão que são públicas, né? E existem linhas de transmissão que são privadas, ou seja, foram construídas por empresas privadas e têm fins lucrativos financeiros. Agentes de distribuição, quem são? Concessionárias. Concessionárias normais, a Equatorial, a Eletronorte, a Light, concessionárias de energia. E a Eletrobras, que é uma empresa, também é um agente, ela é uma empresa com estatal, que ainda existe em alguns estados brasileiros, ela ainda é a concessionária de energia de alguns estados brasileiros, e ela é um agente do sistema elétrico, né? Então, como é que a gente gosta de dividir a hierarquia do setor do SIM, né? de coordenação do SIM? A gente tem atividades de governo. Quem são os órgãos de atividade de governo? É a CNPE, o Ministério de Minas e Energia e o Comitê de monitoramento do setor elétrico, ou seja, são esses 3 órgãos aqui. Eles são órgãos decisórios, o Ministério vai entrar também, né? Então, esses 3 órgãos aqui, eles vão ser responsáveis por definir políticas de energia. São eles que vão definir a direção que a política energética do país vai tomar, né? Junto com quem tem a palavra final é o presidente da República. A atividade regulatória do sistema do SIM,
quem é que realiza a regulação do SIM? A ANEEL. Então, a ANEEL, como eu disse, é um órgão fiscalizador e regulatório do Sistema Integrado Nacional. E quem é que realiza o planejamento? Quem é que realiza planejamento, operação e contabilização do SIM? É quem? Empresa de pesquisa energética, realizando pesquisa energética. O operador nacional do sistema, realizando a operação do sistema, de fato, a operação, coordenação do sistema. E a Câmara de Comercialização, que vai regular ali como é que vai se dar o mercado de energia elétrica no país. Né? Então, basicamente, o SIM ele tem essa estrutura e ele é formado por esses agentes, né? Então, esse aqui obviamente é uma apresentação geral, não tem tudo sobre o SIM. Todas as informações que eu tirei aqui, elas são públicas, estão completamente disponíveis em todos os sites do governo. Todas as informações que eu tirei aqui são dos sites do governo, inclusive os atuais componentes. Então, fiquem livres para pesquisar, para ir atrás, para entender mais sobre cada um desses órgãos, como é a forma de atuação de cada um desses órgãos. O que eu dei aqui é um resumo raso ali por cima e que vocês devem ir atrás de saber mais sobre esse sistema aqui. Era um exercício mental que eu gosto de fazer. Por exemplo, vamos imaginar um problema e vamos pensar aqui quem é que a gente deve cobrar, né? De fato, sobre, por exemplo, um problema. Digamos, o problema do apagão no Amapá, por exemplo. Ocorreu um apagão no Amapá. Quem é o responsável? Quem é que a gente primeiro deve cobrar nesse caso do apagão do Amapá? Bom, primeiro a gente deve cobrar a concessionária, que é quem? Ela é um agente do Sistema Integrado Nacional, Interligado Nacional. Ou seja, a concessionária é responsável, ela comprou a energia, ela está responsável por fornecer essa energia. A ANEEL vai ter que cobrar, a ANEEL aqui, que é um órgão regulatório, vai ter que cobrar o fornecimento dessa energia. Essa energia não está sendo entregue ao consumidor final. O que é que por exemplo, a concessionária vai alegar? Poxa, não consigo resolver esse problema agora, foi um problema muito grande, é preciso levar essa energia para essas pessoas de uma outra forma. Ou seja, quem é que vai conseguir levar a energia para as pessoas de uma forma alternativa é o operador nacional do sistema. Ele que vai coordenar, né, como é que vai redistribuir o fluxo de potência, que linhas vão ser ativadas, que linhas vão ser desativadas, se tem uma linha reserva, se tem uma subestação reserva, se tem outra forma da energia chegar àqueles consumidores, se tem um caminho alternativo. Então, quem tem o poder de coordenar esse desvio de energia, né, é o ONS, é ele que vai coordenar. Aí o ONS ele vai dizer, poxa, mas no caso lá do Amapá não tem nenhuma outra forma de eu chegar com energia nesse lugar, porque lá só tem uma linha de transmissão, só chega uma linha de transmissão nesse lugar, não tem um caminho alternativo, não tem uma subestação reserva, não tem como eu chegar lá. E aí quem é que você deve cobrar então? Você deve vir aqui cobrar da empresa de pesquisa energética e do Ministério de Minas e Energia, porque é que só existe uma linha de transmissão no Amapá. Ou seja, você tem que ir lá, você tem que perguntar, poxa, mas por que só existe uma linha de transmissão lá? Não sabe que o Sistema Interligado Nacional ele tem que ser totalmente integrado? Você não sabe que a gente tem que fazer rotas alternativas, a gente tem que ter vários caminhos para a energia chegar aos locais? Então, a gente tem que cobrar do Ministério de Minas e Energia e da empresa de pesquisa energética, porque aqui não foi feito o planejamento e porque aqui não foi executado esse planejamento. E aí, digamos que você chega lá na empresa de pesquisa energética e eles dizem, poxa, mas eu fiz o planejamento, ou eu disse que é preciso instalar uma nova linha de transmissão naquele lugar. Então, e não foi instalado. Eu avisei que seria preciso, eu avisei que daria problema, mas não foi instalado. Por quê? Aí você vai ao Conselho Nacional de Política Energética cobrar por que é que não foi definida as políticas necessárias e as medidas necessárias para implantar uma nova linha de transmissão naquele local. Porque é que, mesmo com um relatório dizendo que seria preciso uma nova linha de transmissão, por que é que essa linha de transmissão não foi planejada, não foi executada, não foi empenhada, né? Por quê? Aí, digamos, você chega lá no Conselho Nacional de Política de Energia
E aí eles dizem, então, não teve a construção dessa linha de transmissão porque não foi liberado o orçamento federal para construção dessa linha de transmissão. Por exemplo, a gente aconselhou, mas não foi executado, não foi empenhado o recurso para a construção dessa linha. Quem é o direto responsável por isso? Aí você vai no presidente da República e ele é o responsável por definir, empenhar os recursos para os ministérios para que eles consigam executar o planejamento guiado da empresa de pesquisa energética. Ou seja, o presidente da República, ele é a palavra final, ele é a pessoa final quem deve ser cobrado. Não tem ninguém acima dele aqui. Então, o problema chegou na presidência da República, não tem ninguém mais para cobrar. É ele e aí pronto, é ele. Então, essa cadeia, ela vai descendo e cada órgão desse tem sua responsabilidade caso ocorra um problema, né? Então, até para vocês ficarem cientes de quem que vocês devem cobrar na hora desses problemas. Se houve a falha, você tem que identificar em qual dessas etapas, em qual desses órgãos aconteceu essa falha, em qual nível de hierarquia aconteceu essa falha. Então, então vamos aconselho vocês a pesquisarem mais, a buscarem mais conhecimento sobre cada um desses órgãos, porque é de extrema importância para o país, né? E fiquem de olho nas notícias sobre cada um desses órgãos, né? Então, a gente se vê nas próximas aulas, onde a gente vai dar seguimento ao módulo de transmissão da disciplina de GTD. Então, muito obrigado por assistir.